É possível parar o veículo em um ponto de ônibus? Isso é considerado infração de trânsito? Essa é uma dúvida de alguns condutores. Exemplo de um amigo que há alguns dias me questionou exatamente isso. Segundo ele, foi multado pelo guarda porque parou no ponto de ônibus. E olha que ele foi rápido, ele disse que não passou nem 2 minutos ali. Isso é possível? É infração? Vamos entender agora. Mas para isso, é preciso compreender alguns conceitos importantes que são aplicáveis nesse contexto da legislação de trânsito. Exemplo dos conceitos de parada e de estacionamento, que constam lá no Código de Trânsito Brasileiro, em seu anexo 1, que trata exatamente dos conceitos e definições. De acordo com esse anexo 1 do CTB, a parada é a imobilização do veículo na via pelo tempo estritamente necessário para o embarque ou desembarque de passageiros. Já o estacionamento é a imobilização do veículo na via pelo tempo superior ao necessário para o embarque ou desembarque de passageiros. Só uma observação: a operação de carga e descarga para todo efeito legal vai ser considerada estacionamento. Então perceba que nesses conceitos nós não temos um tempo estabelecido em minutos ou segundos. O que é que o agente da autoridade de trânsito observa para saber se o veículo está parado ou se ele está estacionado? É se foi concluído o embarque ou desembarque de passageiros. Então, se ele só imobilizou o veículo para o embarque ou desembarque de passageiros e seguiu, isso é uma parada. Se ele embarcou, desembarcou ou simplesmente imobilizou o veículo naquele local, então isso é considerado estacionamento. A depender da sinalização de trânsito existente no local, ou mesmo de uma proibição específica, expressa no CTB, como por exemplo, parar ou estacionar em esquinas, então nós vamos saber se é ou não infração de trânsito. No caso do ponto de ônibus, imagina que tem lá o marco do ponto, e nós temos uma infração para isso que considera-se proibido estacionar o veículo 10 metros antes, 10 metros depois do marco do ponto, ou do abrigo, enfim, o que é que existe ali para delimitar isso. Então, se o veículo está estacionado nesses locais, é que caracteriza a infração. Se eu venho com o meu automóvel, imobilizo ele ali para alguém subir, alguém descer e eu vou embora, isso não é infração, porque houve uma parada. É diferente se eu imobilizar o meu veículo ali. Imagina que o ponto de ônibus é em frente a uma padaria. E aí um veículo foi imobilizado, a pessoa diz, vou rapidinho aqui dentro pegar o pão, é 2 ou 3 minutinhos e já volto. Ele está estacionado. Nesse meu exemplo, houve a infração prevista no inciso 13 do artigo 181 do CTB. É uma infração de natureza média, vão ser registrados 4 pontos no prontuário do infrator, além de uma multa de R$ 130,16. E temos ainda a previsão de aplicação da medida administrativa de remoção do veículo. Porém, existe uma situação em que pode caracterizar a infração até mesmo em razão da parada. Isso se houver sinalização de regulamentação indicando que é proibido parar e estacionar no ponto de ônibus. Aqui na minha cidade, por exemplo, é muito comum esse tipo de sinalização. Uma placa de regulamentação aqui, proibido parar e estacionar. Início, proibido parar e estacionar término. E no meio está o ponto de ônibus. Aí tem lá essa ação, exceto o veículo de transporte coletivo. Né? Então ali, naquele trecho, somente o veículo de transporte coletivo de passageiros é que poderia parar. Nenhum outro veículo poderia. Se eu fizesse uma parada ali, ainda que fosse por alguns segundos para embarcar ou desembarcar uma pessoa, aí é infração. Essa infração, no caso, ela ocorre lá no inciso 10 do artigo 182 do CTB, justamente por parar o veículo, onde tem lá a placa de proibido parar e estacionar, que é aquela que tem o E, o X, né, cortando ali, indicando justamente a proibição de parar de estacionamento. Também uma infração de natureza média, são 4 pontos no prontuário, multa de R$ 130,16. Agora, se eu estacionar nesse local, e olha que não é algo raro de se ver, justamente porque fica aquele espaço ali, né? Ninguém para, ninguém estaciona. Às vezes a pessoa mais apressada simplesmente imobiliza o veículo ali, ainda que por alguns minutos, para resolver algo e voltar, mas a infração existiu. A infração do estacionamento nesses locais é pela desobediência à sinalização, inclusive. Aí está previsto lá no inciso 19 do artigo 181 do CTB, um pouquinho mais severa a punição, porque a infração de natureza grave, 5 pontos no prontuário do infrator, multa de R$ 195,23 e também a remoção do veículo nessa situação. Então, parar no ponto de ônibus, como regra, não é infração, salvo se houver sinalização indicando expressamente a proibição, inclusive de parada. Mas se houver proibição de estacionamento ou se for apenas o ponto de ônibus, né, nesse caso, a parada ela não caracteriza a infração. E você, já se deparou com essa situação? Já viu alguém parando ou estacionando no ponto de ônibus de maneira irregular ou parando corretamente, seguindo? Você sabia essa diferença? Ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fique à vontade. Vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal Sala do Trânsito já sabe. Deixou sua dúvida, seu comentário aí nos comentários, né? Você deixou sua dúvida nos comentários, a gente está aqui
para tentar te ajudar de alguma forma, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço. Até a próxima.